Olá, meu nome é Lúcio Lage e nesse vídeo vamos falar sobre o Blank Sailor. Mas afinal, o que é esse efeito, O que é esse fenômeno? Ela ocorre quando os armadores, optam então por alterar as rotas dos navios, fazendo com que um navio que atracaria em um porto específico deixe de atracar, fazendo com que ele altere a rota desse navio específico, fazendo com que ele desembarque em outro porto e altere a sua rota. Consequentemente, se você tem um embarque previsto, por exemplo, com a sua carga saindo de um porto X lá na China, e com essa previsão desse navio que atracaria nesse porto e traria logo em seguida a sua carga saindo da China vindo para o Brasil, você teria consequentemente um atraso, Esse navio não pegaria a sua carga lá e o seu embarque ficaria para um próximo navio, para um próximo processo de embarque de logística lá na China. Mas quais seriam as principais causas assim dos blank sailings, Basicamente são questões climáticas, que o armador, então ele coordena a logística, a movimentação dos containers. Então, exemplos de armadores seriam MSC, Maersk, Hamburg Süd, os grandes players do comércio internacional. Eles coordenam a rota dos navios e de repente acontece algum imprevisto climático, alguma tempestade, algum tufão, por exemplo, alguma questão que comprometa o risco de determinada embarcação, um trajeto, e por uma questão de segurança, os armadores optam por alterar a rota do navio. Então, um navio que pararia num porto e pegaria a sua mercadoria, ele não vai parar mais, então a sua carga acaba tendo que ficar para um próximo embarque, então acaba atrasando uma semana, duas. Então, essa é uma questão que acaba gerando atrasos no comércio exterior, atraso no embarque da sua mercadoria. Outro motivo dessa alteração, desse fenômeno acontecer, é por questões financeiras mesmo, Então, imagine que o dono do navio, a operação dos armadores precisa se justificar financeiramente também. Então, em alguns casos em que tem uma baixa demanda de fluxo em um determinado porto, o armador acaba cancelando determinadas rotas. Então, um navio que estava previsto, ele acaba cancelando um navio que sairia nessa semana, por exemplo, adiando essas cargas para a semana que vem, porque de repente o volume de embarques de containers que seriam transportados naquele navio não justificam a operação dele, o transporte, acaba ficando muito caro. Então, faz mais sentido para essa empresa logística, o dono do navio, esperar uma semana a mais para ter mais containers para embarcar, encher esse navio com um maior volume e assim a operação se justificar. Então, em grande medida, esses atrasos acontecem, essas alterações de rotas, muitas vezes acontecem por conta de uma questão estratégica, mesmo financeira, para que faça sentido para o operador logístico seguir com o processo. Situações que acontecem muito isso são questões sazonais ou de datas específicas no globo, da economia, que acaba afetando a logística como um todo. Então, por exemplo, na China a gente tem no começo do ano ali o Ano Novo Chinês. Então é uma data que a China praticamente para por um mês ou até mais. Então datas subsequentes, por exemplo, ao Ano Novo Chinês, e quem trabalha com China já está muito bem habituado com isso, que é um período em que as empresas ficam correndo para seguir as produções, ficam correndo para conseguir embarcar antes do Ano Novo Chinês, porque depois a China fica um mês parada, você não consegue embarcar nesse período, Então, uma vez que fica tudo parado lá, tem um período, uma vez que a economia praticamente, todas as atividades praticamente estão paradas na China por causa desse Ano Novo Chinês, e o chinês ele respeita muito bem esse feriado, obedece muito bem ele, a atividade fica praticamente parada lá e o volume cai bastante. Então, nesses períodos acontecem muitos blank sailings, uma vez que os armadores, dada essa redução no volume de operações, acaba cancelando algumas rotas e alguns trajetos de navios. E não necessariamente apenas em datas como o Ano Novo Chinês, Então imagina um período em que um trajeto específico, o armador detecta que tem 30% apenas da sua capacidade embarcada, O navio está com apenas 30% da sua capacidade embarcada nele. É muito provável que ele reanalise isso e veja a viabilidade disso. Talvez cancelando determinado trajeto, cancelando a saída desse navio em uma determinada data e passando um pouco mais para frente em uma data que ele preveja que esse volume aumente e a operação se justifique. Mas não é apenas com relação à parte financeira, essa parte de demanda. Muitas vezes também por conta de congestionamentos, Então, em grande medida, na China isso acontece com uma grande frequência.
períodos em que tem um grande congestionamento e por esse motivo também, estrategicamente, os armadores acabam alterando essa rota para que a operação aconteça de uma maneira mais interessante para eles, né? Não acabe pegando congestionamento, que acabe atrasando a entrega de outras cargas, né, que estavam previstas para seguir sua rota, né? Então, uma rota de um navio sempre é desenhada estrategicamente. Um navio muitas vezes roda o mundo inteiro e o porto específico lá na China é apenas mais um porto que ele pararia. E dessa forma, analisando isso, alteram determinadas rotas dos navios. Mas e aí, como evitar os efeitos desse blank sailing, né? Como minimizar, pelo menos, os efeitos desse blank sailing? Em grande medida, o que você pode fazer realmente é fazer um planejamento, né? Então, contar com uma empresa, com um agente que conheça, entenda essas sazonalidades do processo do comércio internacional, né? Essa questão das épocas do ano em que tem maior ou menor demanda, questões de calendário, questões de festividades em determinados países. Você faz negócio com a Europa, Estados Unidos, com a China principalmente, como no nosso caso, que a gente fala bastante aqui no canal de negócios, importações da China. É muito importante que você trabalhe com alguém que tem experiência com essas rotas e consiga, de uma maneira ou de outra, prever certas situações e dessa forma minimizar esses riscos, né? Então, você planejar para que você consiga embarcar a sua carga em períodos que tem uma menor tendência, por mais que não tem como se blindar 100%, uma vez que em grande medida esses processos acontecem por uma decisão estratégica, né, do armador, mas é possível se minimizar e prever certas situações, fazendo com que as chances de você passar por uma situação como essa diminuam. Então, conte com uma empresa que tem uma experiência nessas rotas específicas e com esse tipo de processo, esse tipo de trabalho. Mas e você? Você já trabalha com importações? Você já tinha ouvido falar sobre esse tema? Já passou por algum processo de atraso no seu embarque? Acabou tendo que rolar por algum motivo ou por outro, por um próximo embarque? Comente aqui se você já passou por alguma situação como essa. Deixe aqui também suas dúvidas, caso você queira tirar alguma dúvida, perguntar algo a mais, estaremos aqui para te ajudar. Até o próximo vídeo e um grande abraço!